Mas sem Ibope com estudos, acompanhei Ricardo Amorim, do nosso querido Manhattan Connection, e ele falou que está praticamente impossível pro Haddad, né? Porque ele fez a avaliação, vão ter que amenizar o discurso, o Bolsonaro vai continuar, como o Emílio falou, com o mesmo discurso, e agora a gente não sabe como o Haddad vem. E agora o tempo de televisão é igual, Exato. Também, né? Que não tinha tempo de televisão, agora o Bolsonaro vai ter que se comprar a câmera agora, até que ele precisava ter... Segundo turno é corrida pro centro. Nessa entrevista pra Jovem Pan, embora o Bolsonaro diga que não ameniza nada, mas ele tá com um discurso bem mais de centro. Agora, olha, a gente quer fazer um Brasil que funcione, é foco na segurança pública, não sei o quê. Existe esse movimento. E a distância do discurso do Bolsonaro pro centro me parece muito menor do que a distância do discurso do Haddad, que tá preso a umas ideias muito isso que eu queria saber, sabe? Mas o Bolsonaro, o Felipe sempre brigou isso aqui. Quando a gente tinha as discussões, é lógico que a gente não tá aqui de hoje, né? Já há muito tempo a gente faz essa discussão com os políticos e tal, o Felipe sempre vem. Ele fala, o Bolsonaro não é um candidato de extrema direita, que às vezes o cara fala, acho que o Ciro estava aqui, sei lá, que falou de extrema direita, falou, não, mas não é de extrema direita. O que seria extrema direita, Felipe Moura, Brasil? Então, ele perguntou isso pros entrevistados, pros candidatos, agora você tá jogando a pergunta de volta pra ele, né? Não, porque todo mundo coloca como sendo extrema direita. Olha, o Lula, o PT, ele sempre teve braços que cometeram atos de violência, invasões de propriedade, eventualmente crimes e tal, que são atos extremistas, né? De fato. O Bolsonaro nunca teve movimentos próximos dele que tenham feito isso, né? O que o pessoal associa o extremismo do Bolsonaro é a defesa que ele faz dos militares da época da ditadura. Só que em 1964 o Bolsonaro tinha 9 anos. Então o que ele faz é uma defesa teórica de alguém que não participou diretamente do regime militar daquela época, que não estava presente em sessões de tortura e nada, assim. Então, assim, eu sou coerente, eu não chamo de extremista nem os esquerdistas que defendem o pessoal da luta armada e fingem que não existiram atrocidades, nem o Bolsonaro por defender, de um modo talvez corporativista, os militares contra esse discurso. São discursos bastante antagonistas, só que nenhuma das duas é minha posição, eu vejo atrocidades dos dois lados. Entendeu? Só que eu não chamo nenhum dos dois lados de extremismo. Eu chamo mais quem participou, quem fez atos de terrorismo, quem acelerou um carro-bomba para dentro de um quartel, por exemplo, e matou o Mário Cosel Filho, que era o grupo que a Dilma integrava, não que ela estivesse diretamente ligada àquele episódio, militares que promoveram atos de tortura e tal, então cometeram coisas que eu considero bárbaras. Agora, eu não fico chamando de extremista quem tem simplesmente uma defesa de um grupo que participou de um movimento de 40 anos atrás, entendeu? E agora eu não vejo essas posições. Existe isso porque o Bolsonaro dá margem com declarações bastante polêmicas, várias vezes que eu considero inapropriadas, que eu considero grosseiras e tal, mas eu faço a distinção de elas não serem criminosas. Em várias delas, aí a gente teria que discutir cada caso específico. Mas, por exemplo, no caso dos quilombolas, eu falei, olha, não é racismo e a primeira turma vai rejeitar essa denúncia. Porque, inclusive, Alexandre de Moraes escreveu um livro, Defesa da Imunidade Parlamentar, para além do recinto do Congresso Nacional. O Luiz Roberto Barroso provavelmente vai votar contra o Bolsonaro, sempre foi meio anti-Bolsonaro e mais militante de esquerda, mais posa de defensor das minorias e tal. Então a tendência do voto dele era nesse sentido. Aí ele e a Rosa Weber, que sempre segue o voto do Barroso, a Rosa Weber não argumentou nada, votaram a favor da aceitação da denúncia, e aí veio Luiz Fux, mais um, e aí o Alexandre de Moraes, que tinha pedido vista, acabou desempatando, de fato 3-2, rejeitou a denúncia. Então não considerou crime de racismo. A Procuradora-Geral da República fez a denúncia. Na dúvida até, eu era contra, eu achava que não merecia denúncia, mas nem condeno completamente a Procuradora-Geral da República, porque o caso tem nuances, e a parte acusadora, na dúvida, faz. Assim como o Ministério Público, de repente, na dúvida faz, cabe à Justiça decidir se aceita ou não. Então eu não vejo esse extremismo, eu vejo alguém de direita que, pelo fato de ter posições à direita, várias das quais eu discordo, incomoda muito a camada intelectual da sociedade, os jornalistas que têm predisposições muitas vezes diferentes da população brasileira, que, como eu disse no começo do programa, tem posições conservadoras. Mas aí se aproveita muitas vezes todos esses lances polêmicos envolvendo o Bolsonaro para taxá-lo de algo que eu não considero que ele seja.
Entendeu? Então, porque algumas coisas, assim, por exemplo... Como que nem- fascista, nazista, Isso, Hitler, isso, etc. é. Que eu acho até uma É. irresponsabilidade. Nem existe mais essa narrativa, né? Não existe essa narrativa. O extremismo pode estar em dois lugares Isso é coisa aqui. dos Claro. anos Quero ouvir o 20, Joel. né? Que ele... Não, o extremismo pode estar em duas frentes. Uma, como o Felipe bem levantou, a coisa ideológica. Ideologicamente falando, o Bolsonaro, a campanha dele não é uma extrema direita, nem perto disso. Assim como o PT em geral, pelo menos no passado, agora está mais extremado até, mas no passado também não era particularmente uma extrema esquerda assim. Mas esse é o ponto de vista parênteses ideológico. Rapidinho, Joel, que eu não chamo também o PT, Sim, de um modo sim, geral, os de petistas, de extrema modo geral, de esquerda, extremistas, mas eles estão associados a extremistas e eles, no governo, financiaram ditaduras de esquerda, Também, que são sim. o exemplo vivo Sim, da aí extrema sim. esquerda. Aí A sim. Venezuela e Isso. Cuba. Mas fora a coisa ideológica, tem também o funcionamento político do cenário atual brasileiro. E daí sim, daí os dois estão polarizados nos campos que a gente vai chamar dos lados extremos. A extrema esquerda, representada pelo PT, o que é esse extremismo? É a formação de uma massa de seguidores que vê como inimigos fundamentais todo mundo que não está junto deles. E você tem isso no PT, quem não está com a gente é golpista, é fascista, são os piores, nazistas, os que Mas isso seja. é ser fascista. Isso também é é- tá com uma bandeira vermelha. É ser chamando- fanatizado. E do outro lado, quem não está com a gente é globalista, é comunista, e ambos os lados com uma ideia um pouco conspiratória Coxinha do e mundo. mortadela, né? E o próprio sistema, a própria sociedade, as próprias instituições da sociedade vistas como inimigas e cooptadas. Então, a mídia é do lado adversário, ou o sistema eleitoral está fraudado para nos prejudicar sempre, as pesquisas. Ambos criam uma narrativa extremamente fechada em si mesma e no qual cada lado demoniza assim de forma incondicional o outro lado. Isso para mim isso é uma forma de extremismo. Então, nesse sentido, os dois são extremos. Embora ideologicamente falando, nenhum lado é nazista, nem o outro é comunista, não chegam nos extremos Todos os dois da agora, ideologia.